A questão das revisões. As revisões, tem estudos que comprovam que a revisão espaçada de um dia, 7 dias depois e 30 dias depois é bastante eficiente para que a curva do esquecimento tenha um rendimento maior, para que você não esqueça aquela informação. Retenha pelo menos 80% a 90% da informação com essas 3 revisões. Só que, como prova de concursos, você tem pouco tempo, às vezes o edital já saiu, você quer estudar, às vezes você tem pouco tempo para estudar porque trabalha. O que eu recomendo para meus alunos? Que eles façam a revisão semanal. Façam a revisão semanal e a revisão mensal. E depois de 3 meses, a outra revisão, mais geral. Se você estudou na semana, você vai estudar no sábado, por meio da leitura dos resumos que você fez, mapa mental. Como a gente tem pouco tempo, o que eu aconselho para meus alunos? Você vai fazer a revisão semanal, a primeira revisão, depois da semana você vai ler o resumo que você fez, responder 5 questões no mínimo de cada assunto que você estudou durante a semana. E todo mês você vai fazendo essa revisão semanal. E depois de 1 mês de estudo, você faz a revisão mensal. Ou seja, você vai ver todo o assunto que você já viu durante aquele mês por meio da leitura do seu resumo. Por isso que o resumo também é importante. Você tem sempre fazer resumos e responder no mínimo 5 questões de todo o assunto que você estudou, porque às vezes o que está dificultando na hora da sua prova não é que você não sabe, é que você não lembra, estudou, sabe do assunto, mas não lembra daquela informação. Depois de 1 semana você faz a revisão, 1 mês você faz outra revisão e após 3 meses revisa tudo que estudou naqueles 3 meses, certo? Você fazendo tudo isso vai ser suficiente para a hora da prova. Existem estudos que comprovam que o ser humano ele tem 2 lados do cérebro. Tem um lado mais criativo e um lado mais analítico. Então, a gente tem que usar esses 2 lados durante o estudo. Por isso que a gente divide o ciclo de estudos ou o estudo normal por meio de disciplinas que são meio que diferentes dos assuntos, para você utilizar os 2 lados. Por exemplo, você estudou português, você vai estudar matemática. Se você estudou direito, você vai estudar informática. Vai explorar bastante esses 2 lados e um ficar sobrecarregado, enquanto o outro não é usado. E para complementar isso, eu recomendo os meus alunos a comprarem cadernos e também a comprarem canetas de cores diferentes, no mínimo 3 cores. Por quê? Para que você explore bem esse lado mais criativo do cérebro, e essas cores diferentes vai ajudar você a memorizar para você lembrar dessa informação na hora da prova. Às vezes a gente pensa que é besteira, que é mimimi, mas eu já estudei dos 2 jeitos, só com a caneta de uma cor e com a caneta de várias cores, no mínimo 3 cores. Então vocês, antes de julgar, de criticar, testem essa informação que eu estou lhe passando, porque eu já utilizei e eu consegui memorizar mais informações para utilizar na hora da prova. Para que seu cronograma ele seja bem aproveitado, faça metas semanais. Por exemplo, hoje eu vou estudar, essa semana eu vou estudar português e informática. Aí você faz a meta semanal por assunto. Essa semana eu quero estudar morfologia, classe de palavras, todas as classes de palavras. Informática eu quero estudar sistemas da informação. Aí você vai pegando as informações que tem no edital, dividindo por metas semanais. Por quê? Porque se você ler o assunto inteiro do edital, você vai ver que é muita coisa. Mas se você diminuir ele em metas semanais, você vai ver que em pouco tempo você vai fechar o edital. Então, eu sempre recomendo isso aos alunos. Coloquem metas semanais para facilitar a vida de vocês. Essa parte, pessoal, é bastante importante para vocês. Por quê? Porque a partir dela você vai saber o que você está errando mais, o que você está acertando, qual assunto você tem que melhorar, qual assunto você tem que revisar mais. Então, essa parte ela jamais pode ser negligenciada. É o percentual de acertos. Eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que eu fiz para você medir o percentual de acerto de vocês. Então, lembrando que diariamente você vai estar alimentando a planilha, já vai sair automático o percentual que você acertou, o percentual que você errou, a sua meta já está lá definida, e o seu objetivo já está definido, e a meta que você precisa alcançar para atingir aquele objetivo. Então, já vai estar tudo explicado, todo o passo a passo, para vocês só alimentar a planilha e saber o dia que tem que revisar aquele assunto, qual o assunto que você está errando mais. Lembrando que a gente tem que estudar sempre o que está errando mais, o que está bom é só aprimorar e manter, e focar nos erros. Já foi comprovado que existem 2 tipos de estudos, o estudo ativo e o estudo passivo. O estudo passivo é quando você assiste uma videoaula, lê um PDF, você está estudando passivamente, não está fazendo uma ação. E o estudo ativo é o contrário do passivo, quando você
responde questões, quando você faz um resumo, quando você faz um mapa mental, você está estudando ativamente. E já foi comprovado que o estudo ativo, para ele ter um bom rendimento, você precisa estudar ele por no máximo 4 horas diárias. Se você tiver mais do que isso, você vai estudar passivamente, porque se você pegar um copo de água e você encher ele, continuar jogando água, a água vai derramar. Da mesma forma acontece com a sua mente. Se você sobrecarregar ela, vai chegar um momento que já foi comprovado que são 4 horas por dia, que a informação não vai mais reter na sua mente. Então, é melhor você estudar passivamente depois desse tempo, ou então você ir descansar mesmo, fazer outra coisa, outra atividade, e deixar aquelas 4 horas diárias acessíveis para você na hora da prova. Então, é melhor você estudar por menos tempo, de forma correta, do que você estudar em excesso, sobrecarregar a sua mente, o seu cérebro, e não ter aquele rendimento considerável, para que você possa utilizá-lo na hora da prova.